Primeiramente, que possamos aproveitar esses poucos minutos para refletir sobre essa temática importante que é psicologia da gratidão. E agradecer também a presença do nosso companheiro Roberto Lago, trabalhador do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Isso prova para nós essa integração no movimento espírita. E nós temos essa psicologia de confraternizar, de integrar, porque o movimento espírita é um só. Então, sejamos todos bem-vindos. Psicologia da gratidão. Primeiramente, o que é gratidão? Vem da palavra grafia, do latim, que vai significar gesto de gentileza. Na sua extensão, é reconhecer algo com gentileza. Porque às vezes a gente pode reconhecer algo com revolta. Eu sei que me ajudou, mas quando o gesto é de gentileza, é gratidão. E a gratidão, ela vai encerrar profundos itens dentro de nós e vai responder ao mesmo tempo o porquê de muito sofrimento na criatura humana. Para entender bem, vamos entender com Joana de Ângeles que a ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo que o propele à vivência do sentimento enobrecido. Ser grato é ter maturidade psicológica. Ser ingrato é ser egoísta. É ser muito egoísta. Porque a gente vai entender que existem alguns conteúdos psicológicos em nós que respondem pelo nosso modo de ser. Nós temos o nosso ego e temos o nosso self. Para entender melhor, nós ilustramos bem. As diversas abordagens psicológicas nos relatam a existência de duas estruturas, são estruturas psíquicas em nosso psiquismo. O ego, que a própria imagem já vai dizer, aqui é um gato, ele se olha no espelho e se vê um leão, bonitão, malhadão, né? Às vezes a pessoa não é nem tão assim, essa maravilha toda, mas se olha e diz, como eu sou o cara, né? E faz parte do ego. Então esse conteúdo, que é filho do egoísmo, ele vai expressar na nossa personalidade essa característica. Daí vem as palavras egoísmo, egocentrismo. O egoísta é aquela pessoa que só pensa em si. O egocêntrico será aquela pessoa que acha que o mundo gira em torno dele. Aí a gente vai ver a estrutura psíquica chamada self, que é o eu mais profundo. É o conteúdo mais íntimo, diríamos que é o espírito, né? É essa divindade que está em nós. Então esses conteúdos que todos eles, esses dois e mais outras estruturas, formam a mente, formam o espírito, né? E a personalidade também. Porque para a gente desenhar muito bem, a gente vai entender que eu, Cid Gley, que vos fala, sou no momento a personalidade. E a personalidade nada mais é do que o papel interpretado numa reencarnação. Eu, espírito, o ator. Então a gente vai entender que ao longo de vários enredos, várias histórias, nós interpretamos os personagens que são as personalidades. E ao longo dessa trajetória que o espírito caminha na fieira do tempo em busca da sua evolução. Aí a gente vai perceber também que essa consciência plena se dá quando o ego se equilibra ante o self. E aí o espírito começa a amadurecer. Iluminado, já não existe no ser o ego separado do self, mas uma perfeita integração de ambos num processo de cristificação infinita. Tudo que tem dentro de nós, é isso que onde nós queremos chegar. Nós não desprezamos, nós aproveitamos e trabalhamos. O ódio, a gente faz o que com ele? Joga fora? Não, a gente transforma. Quem me diz aqui o que é o contrário do amor? O ódio? Mais alguém?
Estou igual um leilão, né? Mais alguém? O rancor. Mais outra pessoa de coragem? Desamor. Ele bateu em cima. É a indiferença. Porque o ódio, na verdade, vai ser o amor lá atrás que adoeceu. E a indiferença é esse desamor, esse desprezo. Então a gente vai perceber que não se joga fora o que a gente tem. A gente precisa entender e ressignificar. Durante a construção da nossa personalidade, os hábitos de receber-se ajuda e proteção desde o momento da fecundação, passando pelos diversos períodos do desenvolvimento fetal até a idade adulta. Isso aqui é chave, sem a consciência do que lhe é oferecido, encarregam-se de construir o ego interessado exclusivamente em fruir sem maiores responsabilidades. A gente cria o filho, dá de tudo e esquece de se dar. E aí esse filho cresce cheio de vontade. Ele tem preparo para o mundo? Não. Ele vai saber o valor de uma alimentação? Não, ele vai jogar fora o Danone porque abriu um pouquinho. Ele vai chegar no shopping, vai querer aquele iPhone, o iPhone 20. Ó, já estou no futuro. E o pai vai coçar a cabeça e vai dizer, meu filho, eu não tenho. Ele vai fazer o quê? Ele vai virar aquele trator, apilador, vai embolar no shopping, né, assim? Vai embolar de lá e vai voltar de novo fazendo piti, fazendo protesto, chamando atenção. Quando esta criança chegar à idade adulta, esses conteúdos psicológicos de birra, de despreparo para a vida, de egocentrismo, ele vai conseguir tirar os inícios? Não. Ele vai ser aquele homem que ou obedece ou então vai se quebrar. E aí ele vai ser o prepotente, ele vai ser a pessoa violenta, ele vai ser o orgulhoso, ele não dá o braço a torcer, ele não tem sentimento, entre aspas. Ele vai ter desamor. Porque durante o período ele não desenvolveu a consciência da vida. Quem tem culpa? Os pais? Não exatamente. Os pais têm responsabilidade, ou os educadores, no processo educativo, sim. Mas a natureza, Kardec fala sobre essa natureza, a natureza do espírito encarnado, daí que cada um de nós responde por si. Porém, enquanto sob a responsabilidade dos adultos, a educação é primordial. Então, quando o indivíduo ele não desenvolve essa consciência do que lhe é oferecido, meu filho, o material escolar, eu comprei com sacrifício, ele pega o caderno, joga fora, rasga, e aí vai desenvolvendo aquela infância, a adolescência e a fase adulta despreparada. Então, é preciso rever que essa consciência é importante. Sombra perturbadora e a gratidão. De fato, agora a gente entra no subtema. Todas as criaturas possuem o seu lado sombra. Quem não tem defeito, levante a mão, por favor. Eu dou R$100. Uma pessoa não tem defeito. Para curiosidade, eu fiz uma vez uma dinâmica num grupo espírita e éramos 20 pessoas. E é interessante, ela fez brincando, mas eu vou pegar a brincadeira e vou transformar numa reflexão. E aí nós fizemos com 20 pessoas uma dinâmica. Coloque 2 defeitos seus e 2 qualidades. Havia um cidadão que colocou pureza e colocou luz. Nos defeitos, ele não escreveu nada. Como eu gosto de aprender com o ser humano, na hora da avaliação, eu disse, seu fulano, o senhor colocou pureza. Por quê? Ele disse, porque eu me olho no espelho e eu me vejo um homem puro. Eu não penso maldade, eu não fofoco, eu não minto. Já pensou? Eu sou uma pessoa íntegra, pago meus impostos e vivo bem. E luz, eu não preciso dizer a você. Eu me lembrei de um pequeno episódio que uma vez um militar de grau superior, um coronel do exército, ele chegou para um soldado e disse, você já viu o sol? Ele disse, já, eu sou o sol. E eu me lembrei com esse rapaz que ele se achava ser o sol. E eu disse, e os defeitos? Não os tenho. Viajando e refletindo, isso se chama dificuldade de autoconhecimento. Tem pessoas assim, Grácia? Tem. Que não conseguem perceber as suas fragilidades. Ainda está se arrastando na caminhada do amadurecimento.
Então, nós temos o nosso lado sombra e o lado obscuro da nossa existência, às vezes considerado como o lado negativo do ser. Essa sombra que quase sempre responde por muitas aflições que esculpem no ego, atormentando o self, que é a estrutura mais profunda e divina que nós temos, conforme o Dr. Frederick Dosch, que é o que fez o dicionário de psicologia, resultado de traços psíquicos do homem e da mulher, em parte reprimidos, essa palavra-chave, reprimir, em parte não vividos, frustração, que por razões sociais, educativas ou outras, foram excluídos da convivência e por isso foram reprimidos. Muitas vezes temos dificuldade de autoaceitação. A gente não se ama, a gente se olha no espelho. Já ouvi pessoas dizer, eu me olho no espelho e vejo uma monstra. Eu disse, não, a senhora foi quando era primata, parecia macaco, mas hoje a senhora é um ser humano linda. Hoje tem escova, hoje tem prancha, hoje tem um centro espírita para trabalhar para Jesus e ficar lindo de dentro para fora. A sombra é portadora de valores e requisitos que podem ser utilizados de maneira produtiva ou perturbadora. Como é que é produtiva essa sombra? Quando a gente dá uma pausa e começa a se analisar. Poxa, eu sou uma pessoa que eu minto. Eu não minto muito. Eu minto 200 milhões de vezes por dia apenas. Eu vou parar com isso. Eu vou mentir 199 milhões de vezes por dia nessa ânima e vai paulatinamente, vai mudando. Quando o indivíduo dá uma pausa, conforme diz Buda, Siddhartha Gautama, o homem quando para, ele se ilumina. Então ele dá essa pausa e começa a se analisar. Quem sou eu? Por que eu agi dessa forma? Por que no ponto de ônibus a mulher me olhou atravessado e eu disse, o que é, tia? Não é assim? E aí por que eu dei uma resposta na recepcionista que me maltratou? Vulgarmente, coloquei ela no lugar dela, como se existisse. Então a gente vai fazendo essa reflexão. E a sombra vai se tornando elemento importante de ressignificação. O desamor passa a virar amor. O ódio vai se trabalhando e vai amadurecendo. Lá no Evangelho tem a mensagem, a lei de amor. No começo eram instintos, expressões, depois emoções, depois sentimento. E o amor é a base de tudo. Então, essa sombra serve de requisitos para o nosso crescimento, podendo expressar-se de 3 formas. De natureza pessoal, é o indivíduo que no desenvolver da sua existência, ele arrecada conflitos, dificuldades e ele tem desencontros e dificuldades de lidar com esse seu lado ainda em desenvolvimento. E aí essa sombra vira de natureza pessoal. De natureza coletiva, aí a gente vai ver a cultura, o meio onde se vive, as relações sociais, que se transforma de natureza coletiva, essa sombra. E de natureza arquetípica, tem muitas relações com as nossas existências anteriores. Se torna necessário, diz Jung, adquirir a consciência desses conteúdos reprimidos, porque somente assim será possível alcançar a individuação, ou seja, essa harmonia, a consciência de que nós somos espíritos. Para resumir, nós precisamos fazer uma pausa para nos conhecer, para ver o nosso lado sombra e trabalhar. Sozinho a gente consegue, eu vou conseguir, eu sei que amanhã eu vou ser diferente. Não. Nós precisamos conviver com o outro. Nós precisamos, em alguns casos é necessário terapias. E nós entramos na nossa mensagem de hoje, é evangelioterapia. Está inserta na boa nova de Jesus toda a diretriz da nossa felicidade. Todas as ciências, todas as profissões que levantam o homem no Evangelho de Jesus, vai estar a confirmação de que através da autossignificação, do auto-amor, é que a gente consegue se desenvolver
e ser feliz. Já concluindo, aí nós vamos para o lado patológico, falando da personalidade. Tem gente que pior do que cuspir no prato que comeu, estamos falando de gratidão e ingratidão. É continuar a comer no prato que cuspiu. Alguém quer fazer uma palestra sobre isso? Nem precisa, né, gente? Porque se ser ingrato já é ruim, imaginemos continuar a comer no prato que se cuspiu. Porque aí vai revelar um traço de egoísmo duplamente. Então o egoísta será o ingrato, será o egoísta que não reconhece aqueles que o ajudou a chegar onde ele está. Aí a doutrina espírita vem e nos traz a reflexão. Precisamos sair de nós mesmos e olhar para dentro de nós. Perceber quem somos, de onde viemos, o que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Eu estou aqui para continuar vivendo e deixar a vida me levar? Não. Eu estou aqui para aproveitar cada momento da minha vida, porque tudo é passageiro. Como diz a música de Milton Nascimento, que o trem que chega é o trem que parte, e chega uma hora que o trem vai parar na nossa estação, e a gente vai ter que partir. Não tem outra. Por mais que a gente fuja, corra e se esconda, uma hora vai chegar. E é preciso olhar para dentro de nós e ter os olhos espirituais, como diz Bezerra de Menezes, dentro de uma compreensão moral de que nós somos espíritos e capazes de transformar a nossa realidade. A batalha travada com a sombra, portanto, é contínua e se faz presente em todos os instantes da existência. A todo momento a gente tem que estar se vigiando, se trabalhando, se melhorando, não é assim, meu irmão? A todo momento, porque a todo momento aparece uma situação. Uma senhora chegou para mim e disse: o Nikito a toda hora atenta a gente, porque às vezes a gente ora, sai de casa, o vizinho perturba, vai no trabalho, o colega dá uma espinhada. Joana de Ângeles confirma isso na mensagem A Paciência. A todo momento recebemos alfinetadas que acabam por ferir, mas é preciso considerar os deveres que a vida nos impõe. O que é mais importante? Às vezes a gente não vai para uma reunião de família porque não fala com a prima. Deus me livre, eu não falo com ela, eu não vou não. E em detrimento dos outros familiares que a gente tanto ama. Então a gente deve superar e valorizar muito mais o que é importante. Se tem uma pessoa, não vou com a cara, tem 10 que a gente ama, então parece que o que a gente está de mal, exemplo, é mais importante do que os outros. Deus me livre, vai sim, porque você está mostrando àqueles que você ama que é importante. Já concluindo, nós lembramos de uma situação de um rapaz que chegou, condições financeiras boas, e ele veio se queixando da sua vida. Eu sou uma pessoa infeliz. Por que você é infeliz? Porque meus pais não me ajudaram. Eles, durante o período da minha formação, não foram eficientes. O que aquele seu pai fazia? Meu pai bebia final de semana, batia na minha mãe, prendia a gente dentro de casa e a gente não tinha liberdade. Mas seu pai fazia o quê? De segunda a sábado, trabalhava bastante como caminhoneiro, sustentava o peso, ajudava as despesas de casa, pagou meus estudos durante anos, para que hoje eu me formasse e ganhasse. Quanto você ganha? Eu ganho mal. Sem brincadeira. Quanto você ganha? 50 mil reais. Alguém aqui ganha mais do que 50? Quer se queixar ainda? Então, não valorizava a história de vida, porque o pai dele bebia no domingo para compensar ou desafogar seus problemas, suas dores. Era a forma que ele tinha. E o filho cobrava dele, queria que ele fosse integral dele. No livro que nós estudamos, Aconteceu na Casa Espírita, o obsessor, chefe, digamos assim, era o filho do fundador do Centro Espírita, porque exigiu dele que desse amor de forma integral. Então a gente às vezes exige da pessoa aquilo que a gente às vezes nem pode oferecer. E a gratidão entra nesse reconhecimento que é mais do que importante. Quando se ama, se respeita e se atende aos compromissos.
a sombra perde, mas quando se reage, mantendo-se ressentimento, ódio, ciúme, sentimentos de amargura e de cólera, assim como outros do mesmo gênero, a sombra triunfa. Quando a gente guarda o ressentimento, a gente trava o desenrolar da vida. Quantos indivíduos, numa idade X, trava a sua existência porque aquela energia fica presa. Nós, por experiência, temos mais de 20 anos de acolhimento fraterno. Os amigos espirituais nos orientaram ao longo dos anos. Primeiro se atende à pessoa. Chegam pessoas com diagnóstico pronto. Eu tenho os obsessores que me atormentam. E aí, se a gente viaja nessa onda, a gente se perde e acaba virando uma buena dicha a mediunidade. Quando, na verdade, a mediunidade é ferramenta de crescimento e de iluminação. E a pessoa chega com o diagnóstico pronto. Eu estou obsediado e vim aqui no centro para poder vocês resolver. Como se dissesse, me livrar desse problema. Então, atenda a pessoa. Aí a gente vai para a história de vida, a gente vai para as razões que levam a pessoa, muitas vezes, àquele estado obsessivo. E aí, quantas das vezes são ódio, ciúme, ressentimentos? O amor que edifica é vitória sobre a sombra. Quando se é reconhecido a vida, se agradece, se trabalha pelo progresso, a sombra é vencida. Uma visão nova da vida deve ser instituída por meio de processos psicoterapêuticos sadios. A prática do bem, como diz Emmanuel, é o único objetivo da criatura humana na Terra. Libertadores da neurose coletiva, dos comportamentos doentios, das manias. Às vezes tem gente que arranha um pouco, você ajuda, a pessoa desajuda. Você faz, a pessoa desconstrói. Mas são desafios para o nosso amadurecimento. Trabalhando o indivíduo e depois o grupo social, a fim de que seja possível a conquista do significado existencial. Muito obrigado. Falar sobre gratidão como um instrumento de aquisição de paz. Quando Jesus fala assim, eu vos dou a minha paz, não a do mundo, a minha paz. O que ele quis dizer com isso? Que o conceito de paz é relativo, como o conceito de amor é relativo, como tudo é relativo enquanto a gente estiver nessa caminhada evolutiva. A gente só vai ter estado absoluto de plenitude quando estiver lá junto dele, quando a gente conseguir chegar. Então ele fala da paz dele, uno com Deus, né? E a gratidão nesse contexto é sentimento, e Divaldo Franco faz uma diferenciação entre gratidão e agradecimento, é diferente. Mais na frente eu vou comentar. Gratidão é um sentimento tão puro, tão profundo, que te conecta com essa essência superior, com Deus. Então, como é que a gente pode usar a gratidão, ainda que seja relativa, ainda que seja gratidão de ser imperfeito, que tende a crescer na compreensão e na prática, na medida que a consciência da gente se expande? Como é que a gente pode usar a gratidão como recurso para a aquisição da paz? Em outras palavras, como é que eu posso, em exercendo profundamente a minha gratidão, fazer essa conexão com níveis superiores existenciais, em cujo último grau está Deus, a perfeição. Como é que isso é possível? A Joana de Ângeles nos ensina nesse capítulo desse livro, né, Psicologia da Gratidão, e eu tomei a liberdade de pegar algumas coisas que nas outras obras que é impossível não conectar, né? Joana tem uma obra, dos tantos livros que ela ditou para Divaldo psicografar, a série psicológica tem 17 livros. Psicologia da Gratidão é o último, né? E eu gosto muito do livro anterior, o 16º, que é Em Busca da Verdade. Quando eu li a primeira vez, deu tanto nó no meu juízo que eu tive que parar. Falei assim, eu vou deixar um tempo aí, depois eu volto para ler outra vez, talvez já
acomodando, né, decantando algumas coisas na minha mente, no meu espírito, para eu conseguir entender, né? Então, peguei algumas coisinhas também desse livro lá. Um comentário rápido sobre gratidão em O Livro dos Espíritos. Na questão 535, Kardec pergunta: quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? O Espírito Superior responde: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. E aí Kardec continua na provocação perguntando: que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? E eles respondem: o que sucede aos ingratos. É a resposta que ele deu para que nós decodificássemos, nós interpretássemos. O que acontece com os ingratos? Castigo eterno? Claro que não. Aos ingratos, a ignorância temporária, né? Tempo durante o qual ele vai procurar, através do estudo, do conhecimento, da busca, vai procurar, em vencendo a ignorância, conhecer, dentre outros valores virtuosos, né? Conhecer o significado da gratidão. Então, enquanto não sabe agradecer, permanece no estado em que está, né? No estado de ingrato. E Kardec continua: no entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Essa é uma visão muito estreita e que a gente pode comparar com algumas manifestações que a gente ouve do tipo: aqui se faz, aqui se paga. Nem sempre, aliás, quase nunca. Porque a gente tem toda uma eternidade, um ciclo sucessivo aí de encarnações para aprendizagem e ajustes. Então essa ideia de que aqui se faz, aqui se paga é a ideia errada, né? E se a gente fixar essa ideia como uma premissa verdadeira, a gente vai se deparar com injustiças, porque a gente vai encontrar coisas desse tipo. Pessoas que vivem uma vida de erro, de astúcia, enganando e se dando bem, entre aspas, no aspecto material, acúmulo de riqueza através de corrupção, através de crimes, etc. É isso que ele quis provocar com essa pergunta. E a resposta: assim é de fato, mas importa ver o fim. E onde é que está o fim? Aqui? Numa existência de 80 anos? De 70, 80? Não, claro que não. Esse fim é um fim relativo, quer dizer, aguarde, é o que ele quis dizer. Aguarde, vamos ver na sequência o que vai acontecer. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Aliás, Jesus fala isso numa outra passagem do Evangelho, né? No nosso Evangelho está no capítulo, capítulo 13, não, 18. A quem muito é dado, muito será cobrado. Cuidado, espíritas que estão recebendo informações preciosíssimas a respeito do Evangelho na sua forma mais prática, né? A sua execução prática. Evangelho ao alcance de todos. O Espiritismo traz isso para a gente. Depois dessa encarnação não pode voltar para prestar contas lá no plano superior e dizer assim: ah, eu errei porque não sabia. Não pode mais. Agora a gente já sabe. Então, agora já sabe, a cobrança vai ser diferente quando a gente desencarnar, né? Bom, algumas reflexões antes de entrar no ponto-chave do livro Psicologia da Gratidão. Qual o sentido da gratidão? Seria ela a força que nos conecta a Deus? É uma pergunta que já traz em si a resposta. A gratidão, no seu sentido mais profundo, mais amplo, é isso aí mesmo. É a nossa forma mais profunda de conectar com Deus. O sentimento de gratidão está associado ao nosso movimento evolutivo numa relação profunda com Deus. A gratidão nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades e melhora o nosso padrão mental. Eu tenho um cara que eu gosto demais, que é o Décio Iandoli, né? Vocês devem conhecer. Todo mundo conhece o Décio Iandoli aqui? Sim ou não? Não, né? Quem não conhece, levanta a mão, por favor. Quem não conhece? Muitas pessoas. Pronto, deixa eu apresentar meu amigo, Décio Iandoli. Meu amigo é força de expressão, é porque eu gosto tanto dele. Décio Iandoli é médico,
tem mestrado e doutorado nessa área. Ele é especialista em gastroenterologia, né? Mas é um estudioso, é escritor, paulista que mora em Mato Grosso do Sul, dá palestra no Brasil todo e no exterior. E hoje em dia, na Associação Médico Espírita, de onde ele é participante, ele faz parte, né? Membro, ele com o Sérgio Thyssen e tantos outros aí luminares, né, que estão publicando coisas maravilhosas na internet, através de congressos aí, né? Ele fala o seguinte, que ele como médico, ele é médico e professor, ele é professor de universidades lá em São Paulo, e médico também, atuante. E ele diz o seguinte, que ele tem diversos casos, e não é de hoje, há muito tempo, em que ele consegue curar pessoas apenas influenciando-as para mudança do seu padrão mental. Constatação prática, não é teoria. Pessoas que estão com... Vou dar um exemplo bem simples. Está com dor de cabeça. Os exemplos são mais complexos. Ele citou exemplos mais complexos. Mas vou simplificar. A pessoa está com dor de cabeça. Aí ele pega lá um comprimido que é farinha de trigo. Não tem nada, não tem nem elemento químico nenhum ali, né? E ele vai e receita e manda a pessoa tomar. A pessoa toma e fica bom. Aconteceu com ele no hospital, pessoas que estavam com tremor, numa determinada ala do hospital, com tremor. Ele aplicou 10 pessoas, digamos. Ele aplicou o remédio correto em 2 pessoas e as outras 8 ele aplicou uma substância, exatamente, sem nenhum princípio químico, sem nenhum princípio ativo. E deu para todos e todos começaram a se sentir melhor e ficaram bons, ficaram curados. Depois de um certo tempo de observação, ele vai e fala, o senhor e a senhora receberam remédio, realmente, mas todos vocês aqui não receberam medicamento químico nenhum. Vocês foram curados pela força da mente de vocês. E muitos deles começaram a tremer de novo. Voltaram a tremer por quê? Porque enfraqueceram a mente. O poder da mente, nós não temos noção do poder que nós temos, o poder mental que nós temos. E do que a cura, né, em que níveis a cura pode se dar apenas com mudança do padrão mental. Então a imunidade do corpo pode ser tranquilamente obtida através dessa elevação de pensamento, de sentimento, de padrão mental, porque ao acessar esses níveis vibracionais superiores, a gente imuniza o corpo. Isso não é teoria mais não, isso aí já é uma coisa que está mudando a medicina. Muitas universidades no Brasil, a UFES, nossa aqui em Feira também, já tem 2 disciplinas com saúde e espiritualidade. Estamos torcendo para eles conseguirem implementar a 3ª disciplina nesse sentido, né? No curso de medicina. Já tem 2 no curso de biologia, estão tentando implementar essa no curso de medicina. E é uma coisa, se não conseguir agora, vai conseguir logo em seguida, porque é um caminho sem volta. A mudança de paradigmas da medicina precisa expandir, não limitar paradigmas apenas no campo da matéria. É preciso reconhecer o espírito como origem e a matéria como apenas manifestação, né? Gratidão é diferente de reclamação, né? Gratidão é humildade, reclamação é orgulho. Joana, inclusive, fala, reclamação por si só nenhum efeito tem, porque não tem propósito útil. Aquela reclamação, fruto apenas de um resmungamento, né? Aquele calundu, aquele piti, não tem efeito nenhum, né? E isso não tem nenhum efeito. Às vezes tem efeito negativo. Muitas vezes te joga numa vibração negativa e só agrava o teu estado psicológico já enfraquecido, né? Agradecemos então por tudo, até pela dor. Isso lembra a carta de Paulo em Tessalonicenses, que ele fala, em tudo dai graças. É aquele trecho da carta de Paulo. E ele explica por que ele fala em tudo dai graças. Porque ele começa a compreender que benefícios aparentes
eles são consequências de um merecimento anterior ou imediato, mas aquilo que te parece castigo, punição, sofrimento, não é imposto por Deus gratuitamente, né? Compreendendo a lei de causa e efeito, e Joana explica muito isso, tem um livro muito bacana de Joana de Anjos que ela explica essa relação com o mal e com a dor, que é o livro Dias Gloriosos. Ela fala, o mal é algo que você mesmo acumulou em si e você tem que tratar. Não adianta esconder, fingir que não existe, porque ele cresce e quando explode é como uma bomba que faz um estrago ainda muito maior, não é? Então, compreendendo que a dor é consequência de uma atitude anterior minha mesmo, e que essa compreensão me dá o alívio e a predisposição de extirpá-la, eu consigo um grau de consolo tão grande que eu passo a fazer como Francisco de Assis fazia, né? Irmandor, como Leon Denis explica naquele livro fabuloso, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis tem um capítulo que ele explica a dor de uma forma que você fala assim, ai, bem-vinda seja essa dor. Claro, não é masoquismo, é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas é um ato de compreensão de que a dor é uma consequência de algo que eu não posso evitar, porque já foi plantado lá atrás, mas que me alerta para que no futuro eu não possa vir a sentir aquilo novamente, porque eu vou estar na semeadura do presente para colher no futuro algo diferente, né? Gratidão programada e gratidão espontânea. Isso aqui eu vou falar rápido, porque ela fala muito do automatismo. Nós temos um lado interior nosso que reage automaticamente. Por que reagimos automaticamente? Porque nós, em existências anteriores, em momentos anteriores, repetimos determinadas práticas a partir de estímulo-resposta, e isso vai se consolidando em nós de tal forma que cria impulsos dentro do nosso inconsciente para que quando a gente seja provocado no momento posterior, a gente já tenha aquela resposta pronta, automática. Muitas vezes a gente cria esses impulsos de uma forma negativa. E é por isso que muitas vezes a gente tem impulsos de raiva, de ódio, né, de ciúme. Não é porque eu sou uma pessoa ruim, não. É porque eu acumulei esses impulsos negativos. É o lado sombra que foi muito acumulado, né? O lado sombra foi... resquícios de sombra foram guardados em mim e é preciso que eu não tenha vergonha. E aí o tratamento psicológico, ele só tem realmente uma eficácia quando o psicólogo, a psicóloga, o terapeuta ou uma pessoa amiga que te ajude nessa descoberta desse lado inconsciente, escondido, te ajuda a aceitar. O que nós criamos ao longo de muitas existências é criar mecanismos de proteção. O que são mecanismos de proteção? São máscaras. São máscaras. Defesas. A gente se defende. Por isso que a gente tem tanta vergonha de mostrar os defeitos da gente. Porque nós julgamos muito, né? Por isso que Jesus fala, né? Não julgueis para não ser julgados. E quando insiste no julgamento, ele faz aquela frase fantástica. Deixa de procurar cisco no olho do teu irmão e tira antes a trave do teu próprio olho. Ou seja, a gente tem mania de julgar o outro e nós temos um defeito 1000 vezes pior. E ficamos com essa. Ah, mas por que eu julgo? Será que é porque eu sou uma pessoa horrorosa? Não, é porque eu tenho um núcleo dentro de mim, no meu inconsciente, que eu guardei, resultado de quê? Da repetição dessa prática ao longo de muitas encarnações. Eu venho julgando há 20 encarnações, há 50 encarnações, eu estou com isso dentro de mim como um núcleo duro. Então, para eu tirar vai dar trabalho. É por isso que é necessário fazer um exercício de repetição. E ela fala, né? A gratidão programada é aquela que você programa uma repetição e faz inicialmente de maneira mecânica. Você faz mecanicamente, tipo assim, ela ensina isso no próprio livro. Amanheceu, agradece. Terminou o almoço, agradece. Antes de dormir, agradece. Quantas vezes ao dia? No mínimo, 3. No final do mês, quantas vezes? 90. Ah, mas eu estou fazendo isso mecanicamente, não tem efeito nenhum. Tem.
Porque inconscientemente você está fazendo um trabalho dentro do seu inconsciente de substituição de impulsos. A mesma coisa é no trânsito. O cara te deu uma fechada, você xinga, corre. Às vezes tem coisas, né, horríveis, né, tragédias, brigas que terminam em morte, né? Mas o trânsito é um laboratório fantástico. A gente passa cada raiva no trânsito, né? Aí você faz o quê? No início você xinga, né? Fecha o vidro pro cara não ouvir, né? Aí xinga sozinho. Da próxima vez você xinga menos. Da outra você não xinga, não verbaliza, mas sente. E aos poucos, depois de 1000 vezes, você sente que aquele impulso você está conseguindo domar. Pronto. Essa é uma forma de trabalhar um impulso esvaziando a potência negativa dele. E no lugar, sem saber, você está colocando outro. Qual é o outro? Deixa para lá, compreende, né? Ele deve estar com pressa. Coisas assim que, de certa forma, te ajudam a compreender o momento do outro. E sem julgar. Às vezes você é um ignorante. Não. Aí você está começando a fazer inconscientemente um sentimento de julgamento, né? Gratidão não é agradecimento. Agradecimento é só uma manifestação. Muito obrigado. Eu disse, mas será que eu estou sentindo? O agradecimento é uma expressão, mas pode não ser sentimento. Então, não confundir a gratidão, que é sentimento, com o agradecimento, que é uma forma de externalizar, né? Agora, agradecer de forma efetiva, de forma sincera, aí sim, é algo que faz bem para a saúde integral do indivíduo. Saúde integral é, na verdade, o que nós estamos hoje observando acontecer na medicina, que está evoluindo para não curar apenas um corpo, né? É para ver o indivíduo como espírito, que tem emoção, que tem um passado espiritual, que tem uma série de componentes muito maiores e muito mais profundos do que apenas uma manifestação física, que é o que a medicina tradicional, ao longo desses últimos anos, vem tratando. Então, Joana fala, o homem integral é o homem pleno, consciente, que conhece a sua própria doença, né? Quando o Zé Arigó convida Chico para fazer a cirurgia no olho, ele fala, não, eu tenho que conviver com isso aqui. Essa dor, ela está me educando em algum aspecto, ou eu estou resgatando alguma coisa. Não adianta curar aqui, que ela vai se manifestar em outro lugar. Compreendia a dor. Claro, de vez em quando ele reclamava, né? Mas é aquela reclamação passageira, não era uma coisa de sentimento, de revolta, né? Aí pode passar também, que eu já vou passar para o final. Aqui, esses dois conceitos eu queria deixar com vocês. O conceito anterior, de ego e de self, que Cid também já falou, é algo que na obra de Joana ela fala muito. Volta, por favor, Cid, só para eu fazer um comentário rápido. Ego e self, o que ela fala a respeito disso? Nós temos a nossa faixa consciente, que é o momento atual, é onde está concentrado o esforço e a vontade. Nós temos o subconsciente, que são memórias, coisas que estão arquivadas e que eu não me lembro de imediato, mas se eu fizer um esforçozinho eu lembro. Isso é o subconsciente. Mas abaixo do subconsciente tem um outro, que é o inconsciente. Esse aí é um arquivo de séculos, milênios. Todo o meu potencial, a minha bagagem, a minha construção espiritual, moral, está tudo ali dentro. Então ali estão todos os arquivos, todas as memórias, todos os registros, e inclusive todos os meus traumas. Aí é que é o problema. Traumas que podem ser de abusos, podem ser de mágoas, de ressentimentos, está tudo dentro do inconsciente. E é necessário que a gente, cada um tenha lá o seu nível de dor, ou de trauma, ou de sombra para curar dentro do inconsciente. E é necessário que cada um encontre a maneira de tirar, como Joana fala, de descascar essas capas protetoras, acessar o self, porque é ele que vai te conduzir para essa plenitude, né? O homem integral. Inconsciente. Individuação, já chegando para o final. Individuação é uma palavra que ela usa e que significa o estado luminoso. Individuação é o oxigênio puro da manutenção do ser, é o estado luminoso inspirado pelas qualidades transcendentais da divindade, comparado a uma nova
a uma forma nova de religiosidade na qual se consegue a harmonia entre a vida na terra e no céu. Ou seja, é uma forma de você transcender, sair essa forma mental comum, cotidiana, e acessar as pessoas que têm o hábito de fazer meditação, dizem que conseguem momentos assim preciosos, né? De desligamento e de conseguir esse estado. Cada um vai ter o seu, obviamente, né? Teoricamente, o estado luminoso é algo além do que eu imagino que se consiga nos momentos de meditação. Estou sendo presunçoso em falar isso, né? Porque é uma avaliação até precipitada da minha parte. Bom, aqui eu vou embora. Rapidamente, aqui eu só vou ler, viu, Cid? Uma existência sem a presença de um significado psicológico é vazia e destituída de motivação para ser experienciada. O ser humano naufraga na busca de soluções que não possuem conteúdos libertadores. O espírito, eu vou ler tudo, depois eu comento. O espírito foi criado para alcançar o infinito, logo não poderá equilibrar-se na ausência de um significado existencial. Tudo isso ela está falando para dizer o que é essencial na existência está fora da matéria. A matéria é o mundo ilusório, né? Aliás, a física quântica está dizendo o seguinte, que isso aqui é ilusão. Ó. Aí você falar isso para uma pessoa que tem uma plena convicção de que isso aqui existe e dizer para ela, isso aqui tem não sei quantos átomos que estão girando não sei quantas... Se parar, dissolve. Hã? Como assim? É verdade. Mas como é que eu vou explicar isso para 99,9% da população que ainda compreende a matéria como matéria concreta, como algo que é o que existe? É um processo, né? A busca de prazeres exaustivos dos que partem para experiências perigosas e que submetem o self, resultando em fracassos, né? Morte sem dignidade. Bom, ela vai seguir nessa linha, fala dos desportistas radicais, esportes radicais. Se expor às metas. Isso tudo aí que está nessa tela pode ser resumido assim. Nós colocamos metas de superação. O atleta faz isso. Você conhece algum atleta de excelência? Muhammad Ali, um bom atleta de ginástica olímpica, que aos 40 anos não está todo estrupiado? Todo arrebentado? Jogadores espetaculares de futebol que fizeram um esforço muito grande, que tiveram muitas contusões. Quando chega aos 40, 50 anos, estão com problema de articulação, estão todos arrebentados. Aí ela explica, ela fala, as pessoas precisam compreender que as metas verdadeiras, sublimes, de superação, é de superação de minhas dificuldades, de compreensão existencial, e não de superação física. Ela trata isso muito bem. Esse desafio físico é um equívoco muito grande, porque a gente está muito impregnado de matéria. Quando a gente perceber isso, a gente vai ver que a matéria tem que ser cuidada, né? O corpo da gente tem que ser cuidado com zelo, com carinho, sem excesso. Para quê? Para que ele nos dê a condição como instrumento de ascensão daquilo que realmente existe de essencial, que é o crescimento espiritual. Em suma, é isso aí. E eu vou parar por aqui porque eu já consegui resumir, viu, Cid? E só vou ler essa última ali. Deve-se viver atentamente amealhando simpatia e solidariedade, afeição. Dentre esses sentimentos todos está a gratidão como sentimento, como expressão pura de gratidão e de conexão com a divindade, né? Renúncia aos impositivos do ego na incessante busca da plenitude. E a última, eu botei essa figura que eu gosto, né? Vocês já devem conhecer, que é, a gente tem que amar esse cara muito, 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 porque nós somos pessoas complicadas, né? Temos 2000 anos de evangelho e até hoje nós estamos aqui numa rebeldia, numa teimosia danada, e ele está convidando, vamos pessoal, vamos sair daqui, como está lá em João 8, né? Levantai-vos, vamos daqui. E a gente, não quero ir não. Rebeldia, teimosia, ignorância, né? Mas ele não deixa de amar a gente. Então, nosso amor a Jesus de Nazaré, porque tem mania de gostar de gente complicada. Nós. Posso cantar agora?
A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez uma revolução, invade meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer um Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais.